sei que você está acompanhando aí, eu não estou, só para me saber, irmãos, tem segundo turno? Tem? Quanto que foi aí que está a porcentagem? Alguém sabe aí? Você que está aí com seu celular aí ligado? Quanto? Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar e votar certo. A resposta certa sempre vem do Senhor. Tem hora, irmãos, de verdade, que eu penso que às vezes Deus poderia, mas por misericórdia Ele não faz isso. Até permitir que algumas coisas que algumas pessoas não estão atentas para isso, pudesse acontecer, para vir uma perseguição mesmo sobre a igreja, para o avivamento, o crescimento, realmente, para separar realmente aqueles que realmente são dos que não são. Uma hora de realmente a gente ver como que está, no que está baseada a nossa fé, a nossa crença, o que é maior em nós. Tem hora que às vezes Deus é tão misericordioso com a gente que não deixa. Glórias a Deus por isso. Mas eu queria mesmo pedir para você, irmãos, agora nessa nova fase das eleições, que você orasse mesmo por discernimento espiritual. O coração, ele é enganoso, irmãos. O nosso coração é enganoso. Não vote, você volta com o coração. Não, irmãos, não volta com o coração não, volta no Espírito. O crente tem que ser assim. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito vão ter vitória. É difícil pregar nos dias como esse de eleição. Eu brinquei com o pastor Christian, brinquei, tá, irmãos? Falei assim, eu preparei 2 mensagens. E eu não sei qual que eu vou pregar. O pastor Christian falou, qual que é? Eu falei, não posso revelar. Mas, na verdade, o Senhor, em obediência, porque eu tenho muito temor e tremor do Senhor, Deus colocou no meu coração de trazer uma palavra daquilo que o Senhor quer ministrar à vida da igreja, à sua vida. Eu creio que muitos irmãos, hoje não estou assistindo falta, né, de alguns irmãos, estão lá acompanhando em casa, alguns estão envolvidos, trabalhando, mas você que veio essa noite aqui, é para você essa palavra, você que assiste pela internet, Deus tem algo poderoso para a sua vida. O tema da minha mensagem que Deus colocou é: qual é a sua essência? Qual é a sua essência? É uma pergunta, irmãos, não é filosófica, não é uma pergunta teológica, mas é uma pergunta que nos leva a olhar para dentro de nós e dizer o que há dentro de nós, qual é a nossa essência. Para você entender melhor, eu sempre digo o seguinte: cada um dá o que tem. Cada um dá para o outro daquilo que está dentro dele, daquilo que ele é. A boca fala muitas vezes daquilo que o coração está cheio. A mente nossa acaba realizando aquilo que nós maquinamos e ficamos pensando em fazer ou planejamos. De onde vêm as guerras entre nós, entre as pessoas? Tiago responde: vem dos nossos desejos, dos nossos próprios deleites. E eu fiquei perguntando qual que é a nossa essência, mas foi no exercício que Deus fez no meu coração. Alguém me mandou, foi um dos pastores mandaram, não aqui da nossa igreja, na ordem dos pastores mandaram, eu não vou colocar para vocês, para que ninguém pense que estou fazendo apologia a alguma ideologia, algum partido, mas eu quero que você pense sobre alguns temas. Se você tivesse que decidir, qual seria a sua essência na hora de decidir? Esquece partido político, esquece ideologia, esquece na hora de você ter que tomar uma decisão pensando que o crente tem que pensar em princípios. Quando você fosse discutir, por exemplo, um tema, qual seria a sua posição? Você seria omisso? Mas se você tivesse que decidir, por exemplo, um tema: destruição da heteronormalidade, ideologia de gênero mesmo, como você ia se posicionar baseado em princípios, como cristão? Legalização do aborto. Ah, pastor, cada caso é um caso. Não, eu quero saber para você pensar, baseando a sua vida em princípios. Fim da liberdade religiosa. Legalização da prostituição como uma profissão mesmo, reconhecida como profissão. Tratar a igreja como empresa.
como as outras empresas, a igreja ser tratada como empresa. Uma coisa simples, tirar, destruição do dia dos pais e do dia das mães, das escolas, das instituições, coisa simples, tirar uma data, o que é uma data só? Legitimação da pedofilia. Colocar uma mordaça, tampar mesmo a boca através das leis, da rigidez das leis, uma mordaça na boca daqueles que defendem princípios. Então eu seria o primeiro a ser preso, tá, irmãos? Mas eu quero que você saiba que enquanto eu pregar a palavra de Deus, eu posso ser preso, para que você vai me visitar. Eu não vou abrir mão de princípios. Legalização do consumo de drogas de maneira arbitrária. Irmãos, eu não sou contra quando algumas drogas são vendidas para tratamento como lá nos Estados Unidos tem para algumas doenças que precisam tomar, porque você toma remédio psicotrópico controlado, é droga, mas tem algumas drogas que estão aí no comércio, que você conhece, e são usadas de maneira que as pessoas têm acesso de maneira mais fácil do que se pudesse comprar realmente dentro da lei para tratar uma enfermidade. Mas legalização das drogas. Mais de 750 projetos que afrontam a família. Como que você ia se posicionar diante dessas situações? Aí vai, tem muitas outras coisas, mas eu queria só dizer para você como igreja, qual é a sua essência na hora de tratar desses assuntos? Como é que você se porta? Você fecha os olhos e fala, não, eu tenho já uma ideologia, um pensamento sobre isso, eu tenho uma filosofia de vida, eu já tenho uma maneira de tratar isso, porque nessa noite eu quero levar você, através do Espírito Santo de Deus, a olhar para dentro de você, dizer, Espírito Santo, sonda-me, mostra qual realmente é a minha essência. Quero ler a palavra de Deus agora, mas antes quero orar com você. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço, ó Pai, que eu não sou nada, e eu te peço perdão, ó Pai, naquilo que muitas vezes eu coloco da minha humanidade, da minha experiência, daquilo que eu acho certo, daquilo que são padrões, valores, que foram incutidos através dos meus pais, da minha mãe, das autoridades constituídas, daquilo que eu entendo na minha vida, que são normas de condutas. Me perdoa naquilo que eu falo, nisso. Mas Deus, me dá força, me dá uma força sobrenatural do Teu Espírito Santo, para sempre, para em todo tempo, em todo momento, defender os princípios eternos da Tua Palavra de Deus. Que o temor ao Senhor seja sempre uma marca na minha vida e na vida da Tua igreja, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, repreenda toda a hoste, toda potestade maligna contra a vida da igreja, contra a vida de cada crente, de cada irmão. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, estabelece nessa noite aqui um lugar de adoração, onde a essência seja a presença do Teu Espírito Santo no meio de nós. E agora, quando vamos ler a Tua Palavra, que a Tua Palavra tenha um poder, uma força sobrenatural de produzir em nós uma quebra, um desmoronamento de toda e qualquer fortaleza, de toda e qualquer mentira que de maneira sutil possa ter entrado na nossa mente ou no nosso coração, reconhecendo que do coração procedem todas as saídas da vida. O coração é fonte de vida, mas o Senhor é a fonte de toda a vida que é em nós. O Senhor é a fonte de vida eterna. Do Senhor emana todo o poder, toda a autoridade. Então Deus, fala conosco de maneira poderosa agora, e que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade no meio de nós, que os nossos pensamentos estejam cativos, sintonizados com o Senhor. Pai, que a nossa atenção seja agora para o Senhor, e que Teu Espírito Santo trabalhe no meio do Teu povo,
em nome de Jesus. Amém e amém. Provérbios 25:4, abra sua Bíblia. Mesmo assentado, mas com toda a reverência. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives. Que Deus abençoe poderosamente, que a sua palavra seja como um rema na nossa vida, nessa noite, sobrenaturalmente. Amados, não é só uma vez que na Bíblia se fala simbolicamente em purificar a prata. Um dos mais nobres metais por natureza, já bastante conhecido por nós e utilizados desde os tempos bíblicos, com a preciosidade, é a prata. Mas sabia que a prata é um dos metais mais envolvidos com impureza? A prata, ela, muitas vezes encontrada no meio dos minérios, ela está cheia de outros minérios e outras impurezas impregnadas nela. E ela precisa que haja uma limpeza. A escória é chamada tudo aquilo que é contrário à pureza, seja retirado da prata. E esse processo de purificação nas Escrituras alude a uma simbologia espiritual muito forte. Assim como da prata tirada de entre as escórias dos objetos e torna ela muito preciosa. Se você continuar lendo esse texto de Provérbios, ele fala assim que uma é a glória do Senhor, e essa glória muitas vezes o Senhor esconde de nós, porque a glória do Senhor o rei quer esconder, porque muitas vezes o rei quer a glória para ele, e as pessoas tendem a ter a glória para ele. Então o Senhor diz assim, olha, para que a minha glória seja manifesta na sua vida, eu preciso a cada dia tirar as impurezas de você, toda a escória, toda a sujeira, toda a podridão, tudo aquilo que atrapalha a essência do que eu quero em você, é preciso retirado para que só uma coisa apareça na sua vida, a minha glória. E a minha pergunta nessa noite é exatamente essa: quando as pessoas veem você falando, quando veem vocês se relacionando com seus amigos, com seus colegas, com sua esposa, com seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu patrão, com o seu funcionário, as pessoas podem ver em você qual essência? Eles podem ver em você a glória de Deus, porque quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, você deve fazer para a glória de Deus. Provérbios 27:21, você pode abrir esse texto, não vai ser projetado. A Bíblia compara na palavra a prata bruta, cheia de escória, muitas vezes com o homem. Provérbios 27:21 diz assim: como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Crisol é uma espécie de vaso de matéria cerâmica no qual se faz a purificação da prata bruta. O Senhor nos coloca em situações de provação para trazer à prova qual é a nossa essência. Eu gosto muito de citar Deuteronômio capítulo 8, porque o povo, irmãos, era para entrar na terra prometida e viver daquela terra que manava leite e mel, enfrentar os seus gigantes, enfrentar as lutas que tinham na terra, para poder usufruir das coisas lindas que havia na terra, mas o povo não quis lutar, o povo não quis pelejar. E muitas vezes a gente, como crente, não quer pelejar, não quer lutar, não quer enfrentar as lutas, as guerras que é para você enfrentar, porque não é fácil ser crente, não é fácil ser diferente, não é fácil ir contra o curso deste mundo, não é fácil viver uma vida santa, não é fácil viver uma vida de compromisso com a palavra de Deus, não é fácil ser diferente de todo mundo que está aí fora. Então, quando você é provado em algo na sua vida, é porque Deus quer ver verdadeiramente qual é a essência do que há em você. Em Deuteronômio capítulo 8, você pode abrir a sua Bíblia, versículo 2 e 3, o Senhor diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Amados, entenda essa palavra com muito amor, com muito carinho. Eu falo assim, eu estou emocionado com essa palavra, porque Deus tratou comigo e falou assim: você precisa ser um homem melhor, você precisa ser um pastor melhor.
Então, amados, se a gente tem que passar pelo fogo para se tornar melhor, passe pelo fogo. Então, se o Senhor faz você passar por alguns desertos, e provando você, Ele quer ver a essência do que é em você. Ele diz mais, olha, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome. Aqui te deixou ter fome, irmãos, não é? O povo ficou sem alimento, o povo não podia comer tudo o que queria, mas comia tudo que ele precisava, porque ele fala assim, porque ele te deixou ter fome, mas te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Eu quero desafiar você nesse tempo que estamos vivendo de avivamento. Eu não sei se o seu ministério não começou ainda, precisa começar, irmãos. Precisamos sair do deserto. Jesus foi provado no deserto para viver 3 anos de ministério maravilhoso. Jesus passou pelo deserto e ele ali disse a primeira resposta: nem só de pão viverá o homem. Eu queria desafiar você nessa noite, entender que há uma essência poderosa em você que precisa manifestar-se, e é a glória de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá do que sai da boca do homem, viverá esse homem. O que sai da sua boca, irmãos? De uma mesma boca não pode sair água doce e água salgada. Na mesma boca que glorifica o nome do Senhor, a mesma igreja que ora pela perseguição dos cristãos lá fora, não pode apoiar o comunismo. Eu tenho que falar isso para você. A mesma igreja que ora contra o Estado Islâmico, não pode apoiar coisas horrendas. Se for para apoiar isso, irmãos, eu estou assim mesmo, vou dizer para você, eu não sirvo para ser o pastor dessa igreja. Não sirvo, irmãos. Porque eu quero ser diferente, eu quero viver diferente, quero ter postura, quero ter princípio. Irmãos, e não pense que o pastor agora vai tratar mal. Eu não trato mal ninguém, irmãos. Eu gosto de dar nome. Tem uma pessoa que eu amo aqui, e eu respeito, irmãos, qualquer um. Pastor é petista, eu não sou petista, irmãos. Mas eu respeito quem pensa e conhece um pouco de socialismo e consegue discutir de maneira inteligente. Eu tenho uma pessoa, não sei se a Estela está aqui, eu sei quanto a Estela tem uma postura do que ela pensa. Domingo, depois que acabou o culto aqui, quem me conhece sabe, como que é o pastor Richard, eu brinquei, mas é porque eu creio nisso mesmo, que Deus é sobre todos, não é porque é a frase do Bolsonaro não, eu creio mesmo, se ele pegou essa frase, glória a Deus, que Deus está usando a boca dele para usar essa frase. Mas a primeira coisa que eu fiz foi cuidar da minha ovelha, saber, eu cheguei, então, se a Estela tiver, eu posso gostar de dar, sabe que o pastor gosta de dar nome. Quando eu encontrei, a primeira coisa que eu encontrei a Estela, foi assim, e aí? Você vai me dar um abraço ou não? Eu falei, eu vou. Meio assim, você sabe que eu te amo. Ela falou assim, eu também amo o senhor, mas eu estou chateada com o senhor. Eu falei, chateação passa, filho fica chateado com o pai, mas passa. Mas o amor nosso não passa, permanece para sempre. Então, irmãos, eu quero assim pedir para você que a política, a ideologia esteja abaixo dos princípios de Deus. Crente, outro que assim apela, fala assim, que se o cara é do PT, é do diabo. Irmãos, em nome de Jesus. Os partidos hoje é igual ao time de futebol, estão tudo corrompido, irmãos, todos. Tem cara que briga por time de futebol, o dono está preocupado com o dinheiro que o time dele ganha. A gente tem que entender que nós lutamos uma mesma guerra. Nós lutamos para ganhar almas para Jesus, para glorificar Ele através da nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nos cansamos por coisas que surgem na nossa vida? E eu quero falar para você que o verdadeiro discípulo de Jesus vai ser provado aqui nessa terra. Somos peregrinos aqui. Você já parou para pensar se a sua fé está sendo testada e você não percebeu? Eu quero falar para você coisa pior que tinha, vou falar para os professores. Professor, você é maldoso quando você chega de surpresa, não sei se ainda existe isso, assim, gente, não é prova não, é um teste. Tem aqueles testes surpresas na sala de aula, mas eu tomava um susto, que lá me afligia tanto. Tem gente que tem trauma disso aí, sabia, professor? Vai ter teste, meu Deus, a professora não avisou. E eu não vi na aula passada, é toda a matéria que foi na aula passada. E na vida do crente, você vai estar passando por testes o tempo todo até Cristo voltar. Uma boa notícia para você. Os testes, irmãos, eu quero que você, nessa noite, pense sobre isso.
O primeiro teste que nós somos testados para ver a nossa essência, nós somos testados por aflições. Sabia? Jesus falou assim, ó, tem uma boa notícia para você, meu filho, no mundo tereis aflições. E as aflições, irmãos, são próprias. Não tem coisa que te aflige, mas eu fico também aflito pelos outros, irmãos. Eu me compadeço pelos outros. E tem aflições que a gente entra nela, a gente causa, e tem aflições que outros causam para a gente. Não tem? Então a boa notícia é isso, que o teste que vai acontecer na sua vida, que você vai ser testado por aflições próprias e dos outros. Ah, não, mas eu não ser crente ainda vou ter aflição. Uma boa notícia para vocês, os heróis da fé, Hebreus 11, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que eles andavam em comunhão com Deus. Pensa num povo que andava em comunhão com Deus, é o povo, os heróis da fé, da Bíblia. Sabe o que acontecia com eles? Apedrejamentos, zombarias, torturas, mortes violentas. Se você abrir Hebreus 11, 36, fala assim, ó, a partir do 36, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Sabe por quê, irmãos? Não era por uma ideologia, eles defendiam princípios. Eu não troco o privilégio de morrer por Cristo, qualquer riqueza deste mundo, qualquer bem-estar deste mundo. Era isso que eles viviam, era nisso que eles criam. O próprio apóstolo Paulo suportou tudo, eram testes, provas. Você lê a história de Paulo, ele sofreu naufrágios, sofreu açoites, prisões, enfermidade, incompreensão da igreja. Paulo passou por tudo que você possa imaginar. Chega um ponto que ele fala assim, gente, ninguém me incomode, lá em Gálatas, porque eu trago no meu corpo as marcas visíveis e invisíveis de Cristo. Quais são as marcas que eu carrego? O que as pessoas veem em mim quando eu discuto política, quando eu falo de qualquer assunto? O que as pessoas veem em você? Qual é a sua essência? Você tem sido afligido? Pastor Gideone orando aqui, pensa no homem que foi afligido, Davi, no Salmo 119, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Eu já falei isso algumas vezes aqui, além, né, acho que o nariz é bom ter um nariz grandão, que ele esconde quase todos os outros defeitos. Você olha para careca, mas o nariz ele é a torre que enfeita a igreja, né? Mas se você começar a olhar de perto, assim, igual uma parede, você fala, parece que está branquinho, você chega pertinho e vê mais os defeitos. Assim é, quanto mais a gente aproxima de Deus, mais vê as nossas falhas. Se você olhar direitinho, agora você vai ficar olhando toda vez aqui isso, né? Mas eu estou corajoso para falar. Os meus dedos são tudo meio tortinho. Eu tive artrite reumatoide e reumatismo no sangue. Na mesma época que eu fazia bezetacil no Leonildo, toda semana, você tomou muita bezetacil comigo, né, Leonildo? Porque muita bezetacil. Eu tomava também. Era um medicamento que tratava reumatismo no sangue e artrite reumatoide. E era terrível quando eu pensava que eu tinha que tomar bezetacil naquela semana. Isso foi até os 18 anos. Sofri. Quem tem artrite sabe a dor que é. As dores que tinha. E eu já imaginava, eu, quando tivesse velhinho, os dedos tudo já torto, assim, né? Encovinhado pela artrite reumatoide, tudo. Ficou só um pouquinho torto agora. Numa oração intercessória. Aqui na Memorial. Quando eu tinha 18 anos, acho que era o pastor Orlando que estava orando, eu fui curado. Por isso que eu creio no poder da intercessão. Fui curado. Mas você aprende com isso, irmãos, o que é o valor de ser afligido, o que Deus me ensinou de lição naquela época. A crer num Deus poderoso, a crer nas maravilhas do Senhor, a crer no poder dEle. Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, quer ajuda divina? Você vai ter que passar por alguns testes, algumas aflições. Você está passando por aflições, é um teste, mas tem de bom ânimo, Deus está olhando a essência do que é em você. Tem de bom ânimo, Jesus venceu, você vai vencer também, em nome dEle. Creia nisso. Eu gosto muito com o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, ele começa a falar algumas coisas importantes e são encorajadoras. Irmãos, eu me encorajo na Bíblia, mas é muito bom quando a gente pode encorajar uns aos outros, irmãos, através da Bíblia. Às vezes uma palavra de carinho, uma palavra de amor,
Irmãos, palavras simples ajudam muito. Eu nem falei assim, mas numa época eu estava doente, estava com dor mesmo assim, e já estava melhorando. Uma palavra tão simples, a Cláudia chegou, ela nem sabe disso, chegou a Cláudia, e o Carlos falou assim para mim assim, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Conta com a gente. Irmãos, não é porque ela ia me dar alguma coisa, mas só de saber que ela estava preocupada comigo, que ela foi um carinho, um afago. Então, o apóstolo Pedro, ele encoraja, ele fala assim, amados, não estranheis o fogo, 1 Pedro 4, depois você lê na sua casa, só vou citar algumas coisas. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Sabe o que o apóstolo está falando? Sabe você, professor, professora, que está sendo perseguido lá na sua escola? O Senhor quer que as pessoas vejam em você a glória de Deus. Que você dê glória a Deus através do seu testemunho, através da sua vida. Sabe como lá no seu trabalho, o seu patrão está perseguindo você, você acha que por trás tem uma potestade, não que o seu patrão tenha demoniado, tem uns que estão, né? Mas tem potestade. Paulo falou, olha, a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mal. Então, eu preciso entender que muitas provas que eu passo, Deus permite as aflições que eu estou passando, porque Ele está trabalhando em mim. Ele está forjando um guerreiro. Uma espada, para ficar boa, ela tem que ir no fogo, para ficar afiada. Um machado, para ter fio, ele precisa cortar muita lenha. Quanto mais se usa, mais fio ele tem, a palavra de Deus diz. Mas Pedro afirma algo poderoso. Olha aí na sua Bíblia, em 1 Pedro 1,5. Pedro afirma serem os que passam por muitas provações, guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Sabe você que está passando por provas, por lutas, por aflições? Deus está guardando você. Sabe aquele hino que a gente fala assim, Deus vos guarde pelo seu amor? É isso, Deus guarda você como a menina dos olhos dele. Deus guarda você. As provações são um momento de Deus ver a essência. Sabe quando Deus pediu para Abraão, ele falou assim, Abraão, você quer me adorar? Você quer dar glória a mim? Me adore lá no monte. Ah, eu quero te adorar. Você vai sacrificar o seu filho. Você vai sacrificar o seu filho. O que Deus buscava em Abraão, amados? A essência. A essência. Abraão, significo eu para você maior do que uma afeição terrena? Abraão provou que sim, porque Abraão cria que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho. Nossos corações, amados, continuam agradecidos a Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia. Quantas provas você já passou? Você é agradecido por elas? Quantas lutas? Nós somos como aquele povo no deserto. Faltou água? A gente reclama. Murmuraram por falta de água, Deus deu água. Reclamaram por não terem pão, Deus enviou o maná. Desejaram comer carne, Deus enviou do céu. O Senhor atendeu todas as coisas, mas eles reclamavam mais e mais. Há cristãos, não é o seu caso, eu espero, que reclamam, mesmo tendo as suas orações atendidas. Assim, puxa, não fiquei satisfeito, queria mais. Sabe por quê? Há sempre uma dúzia de pedidos para acrescentar na sua lista. Seus espíritos estão fora de controle. Judas 16a fala que quem tem esse comportamento, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sabia que a Bíblia adverte quem é murmurador para tomar cuidado com o exterminador? 1 Coríntios 10, de 10 a 11 diz assim, nem murmureis como alguns deles murmuraram lá no deserto e foram destruídos pelo exterminador. Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor de todas os livra. O mestre advertiu em Mateus 24:9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Às vezes a gente fica pesaroso, fala assim, puxa, por que morreu tal missionário, tal pastor, tal pessoa de maneira trágica, tal pessoa que era um servo do Senhor, por que disso, por que daquilo? Amados, tem coisas que você não vai entender. Mas a palavra do Senhor diz assim, no Salmo 116:15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então o que significa isso na tradução hebraica literal? Valioso, mas necessário. Deus tinha um plano, Deus quis fazer daquela maneira, Ele é soberano, Ele quebra o vaso do jeito que Ele quer, Ele restaura o vaso quando Ele quer. O vaso não discute com o oleiro, o vaso simplesmente diz, eu sou barro, o Senhor é o oleiro. Você pode dizer isso nessa noite? Estou passando por aflições, mas eu confio no oleiro, eu confio que o melhor Ele está fazendo por mim. 1 Pedro 4:3 diz, sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tem coisas que você não entende hoje, mas tudo que está acontecendo na sua vida, todas as aflições, é um teste. Mas no dia da revelação da glória, junto com Cristo, você vai exultar o meu nome. Você vai dar honra, vai dar glória. O segundo teste, somos testados. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Somos testados quando tarda a resposta da oração. Tem algo que você está pedindo para Deus? Eu tenho. Nem tudo vem no tempo seu. Muitos de nós oramos como Davi. Eu mesmo, muitas vezes estou orando assim. O Salmo 102:2 diz assim, no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me, Senhor. Corre, Senhor. Me acode. Mais rápido, Senhor. Salmo 69:17 diz assim, estou atribulado, responde-me depressa, Senhor. Estou com pressa. A nossa pressa vai além daquele, quando você liga e pede uma pizza, fala, quanto tempo vai demorar? O cara fala uns 20, 30 minutos. Primeira olhada que você dá assim, rapaz, deu 1 hora. É muito mais que isso. Davi implorava, Senhor, coloquei minha confiança em Ti, porém, aí vai baixando a bola, né? Por favor, apressa-te, por favor. Você questiona Deus? O Senhor está demorando? Amados, Deus não demora. Deus não chega atrasado. Chega sim, pastor. Quando Lázaro morreu lá, Jesus chegou 4 dias depois. Deus não chega atrasado. Algo maravilhoso Ele ia cumprir. Algo maravilhoso Ele ia fazer. Deus tem algo para te dizer nesse teste da oração não respondida. Abra sua Bíblia em Lucas 18:1. Lucas 18:1. Porque, essa aqui é a resposta, irmão. Porque Deus tarda em responder oração sincera. Porque eu sei que você ora sinceramente, com sinceridade. E não está orando para fazer maldade, porque Deus nem, isso é pecado, nem vai orar para você pedir alguma coisa, né? Deus, castiga aquele lá que me fez mal, quebra as pernas dele, mostra quem eu sou para o Senhor. Não, isso aí, irmão, isso é uma teologia. Disse-lhe Jesus, Lucas 18:1, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus contou uma parábola dizendo, ensinando algo para o povo, e é isso que Ele está ensinando para você quando você passa por esse teste. Olha, ore sempre e não esmoreça. A palavra grega para esmorecer ou desfalecer significa não relaxe, não torne-se fraco ou cansado na fé, não desista da luta, não pare de orar. Em Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Você está orando, está demorando? Continua, não para. Tardará,
para você, mas não falhará. Creia nisso, creia nisso. Quem nunca argumentou assim com o Senhor? Senhor, se o Senhor responder as minhas orações, eu vou ser uma pessoa de mais fé. Se o Senhor responder as minhas orações, eu vou até fazer mais coisas para o Senhor. Senhor, se o Senhor responder as minhas orações, eu irei mais na igreja. Eu vou me dedicar mais para a tua obra. Se o Senhor responder isso, eu prometo que vou fazer aquilo. Pense como, Senhor, se o Senhor responder isso na minha vida, pensa como eu vou poder encorajar outras pessoas. Eu vou dar testemunho, Senhor, e aí as pessoas vão crer também. Faz em mim, Senhor, faz para mim, que daí vai abençoar os outros, que eu vou testemunhar. Será que você já orou assim? Porém, o Senhor destrói a nossa teoria, sabia? É como se ele dissesse: não edifico sua fé por minhas respostas, faço através da minha demora. Complicado, né? Olha, eu não edifico a sua fé através da minha resposta, não. Eu edifico a sua fé através da minha demora. Esse é para ver a essência do que há em você. Procuramos então outra coisa para fazer. Senhor, serei fiel a ti, meu Deus, porém, não espere de mim fé, se o Senhor não responder as minhas orações. Deus, eu preciso que o Senhor faça para eu crer mais ainda. Se o Senhor não faz, eu vou crer menos. Eu preciso crer mais, eu quero crer mais. Nessa parábola de Lucas 18, coloque os seus olhos aí, Jesus deixou essa parábola expressando esse desejo de dizer, olha, persevera em oração. Essa parábola, ele conta a parábola de uma viúva aflita, que vinha ter com o juiz procurando justiça. Você pode ler depois na sua casa, Lucas 18, de 2 a 8, até que o juiz finalmente atendeu, vencido por sua insistência. O versículo 5 diz assim: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. O mestre acrescentou a parábola, versículo 7, olha aí: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem clama ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Você pode pensar, espera lá, pastor, falou que vai demorar, agora fala que depressa vai fazer justiça? Deu um nó na minha cabeça aí, não parece um paradoxo? Primeiro, ele diz que Deus parece demorado conosco, é você que acha que ele está demorando. Tem aquele negócio que o pessoal até brinca, para Deus um dia pode ser 1000 anos um dia. Então para você parece que é demorado. Depois que depressa nos fará justiça. Muitos de nós interpretam equivocadamente essa passagem. Jesus não fala de grande demora. Ele diz que Deus deseja respondermos depressa, mas necessita suportar conosco a espera. Deixa eu explicar para vocês isso melhor, para você entender. Imagine que o sujeito, que a pessoa faz um pedido para Deus, está demorando. Vamos pegar eu mesmo aqui. Nas mãos do Senhor está o meu pedido, o que eu pedi. Esse pedido está num espelho. Aí o Senhor vira o espelho, e ele segura o espelho aqui, e o espelho. Nesse espelho está o meu pedido. Sabe quando o pessoal deixa recado no espelho? Então, o meu pedido está ali no espelho. Aí o Senhor fala assim: Richard, teus pedidos estão aqui. Dá uma olhada nos seus pedidos. Aí quando eu olho, o Senhor começa a mostrar o meu coração. O Senhor começa a mostrar o que está dentro de mim. Richard, vou revelar para você, o seu pedido não veio ainda, que eu estou trabalhando na sua ansiedade. Você é muito ansioso. Richard, eu estou trabalhando em você porque você é muito angustiado, você precisa ir mais para cima. Mostra está muito para baixo, mas está muito para cima. Richard, eu estou trabalhando dentro de você porque você tem muito temor. Richard, eu estou trabalhando dentro de você porque ainda você tem um orgulho aí dentro desse coração. Você tem uma raiva, você tem uma mágoa, você tem um ressentimento. Eu preciso tratar essas coisas, por isso que eu estou demorando, eu estou trabalhando em você. Estou trabalhando dentro de você. Quero que você fique insistindo na oração, perseverando, porque enquanto isso, eu vou trabalhando, tirando a escória. Você é uma prata preciosa, mas tem muita impureza. Eu estou tirando, estou trabalhando em você. E é como assim, irmãos, você pudesse ouvir isso: suportarei isso que vejo em seu coração. Estarei com você até que deseje firmar-se comigo em resposta. Então Deus fala assim: olha, eu vou segurar o seu pedido aqui,
Seu pedido eu vou atender, mas eu quero ir tirando as coisas que estão atrapalhando esse pedido de vir. Sabe, eu quero te entregar o que você está pedindo na hora certa, mas eu preciso tirar algumas coisas que estão aqui dentro do seu coração. Você está entendendo, irmão? Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em mim. Então ele está dizendo, Richard, eu estou segurando esse pedido como se fosse um espelho para mostrar o que é o seu coração. Eu escrevi como que seria a minha oração, irmãos. É bom você escrever a sua oração, então eu escrevi a minha. Depois se você quiser colar, eu te mando. Ó Senhor, não estou mais interessado na resposta. Somente em ver retirado esse espírito de incredulidade de mim. Não quero duvidar de Ti e chorar por uma resposta, porque ainda há semente de incredulidade no meu coração. Tem que ser sincero com Deus. Às vezes você fala que acredita, e não acredita. Não precisa mentir para Deus. Deus, eu não acredito. Há uma incredulidade dentro de mim. Se creres, verás a glória de Deus. A espera é a etapa mais difícil. Nós deveríamos orar assim, Senhor, faça o que achares melhor. Ou, bem Deus, de certo, não está ainda na hora do Senhor me conceder esse pedido. Sempre vem uma coisa muito simples no meu coração. Me lembro de uma história. Quem é vovô e vovó aqui, sabe disso aí. A vovó, né, faz bolo de chocolate em casa para os netos. Põe lá em cima da mesa, aquele bolo de chocolate tentador. Quente. Criançada vem, vó, pode... Ainda não come bolo de chocolate quente. Quem sabe o que bolo de chocolate quente faz? Vai dar dor de barriga. Espera, deixa esfriar. Aí quando, vó, já está frio? Ainda não. Vó, mais um pouco. Aí quando você volta, você chega lá, o bolo já está cortado e aí tem suco de laranja. Tem outras coisas lá. Quando você espera de Deus, vai vir completo. Vai vir o melhor. Vai vir na hora certa. Amém? Há um terceiro teste. Somos testados, e aqui é doído, irmãos, nas nossas falhas. Somos testados nas nossas falhas. Ao dizer isso, não falo dos crentes que cedem aos velhos pecados e voltam para o mundo. Eu estou falando de crentes que estão sendo destruídos, mesmo lutando para não fazer coisa errada. Porque tem crente que abandona o barco. Às vezes eu olho postagem, o Face é um negócio perigoso, né, irmão? Eu vejo crente que abandonou o barco, abandonou a igreja, crente que serviu a Deus, e hoje está fora e fica os desigrejados. E hoje fala assim, igreja é isso, igreja é aquilo, e estão falando da igreja. Irmão, não entra lá para rebater, ame essas pessoas, ore por elas. Elas precisam do nosso, tiveram uma visão errada da igreja, está falando dela mesmo, porque nós somos a igreja. A igreja são os chamados para fora, a igreja é o corpo de Cristo. Quando você fala da igreja, você pode falar da parede, mas quando você fala da igreja, você está falando de você mesmo. Somos um corpo. Mas Pedro aconselha aos crentes que estão crescendo em santidade e decididos a seguir Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3,17. Olha um conselho que ele dá. Pedro aconselha os crentes que estão crescendo em santidade. Então, essa palavra, irmãos, esse teste de falha, não é para quem quer viver uma vida de pecado, é para quem está lutando contra o pecado. Amém? Naquela hora que da canção, que o Lucas estava ministrando, que a gente começamos a adorar, dizendo santo, 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 santo. Gente, aquilo ali é uma maneira assim, a hora que parece ver um crivo de Deus. Olha, eu sou santo e eu quero tornar você santo. Eu quero trabalhar em você. Quero trabalhar na sua vida. O Senhor diz assim, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Se fosse alguma linguagem humana, tem gente que fala assim, pastor, eu quase desci da cruz por causa daquela pessoa. Você é Jesus agora? Quase desci da cruz. Talvez você já ouviu falar, ou até já falou isso. Então eu falo assim, cuidado, né? Para que você não seja arrastado da mesma maneira que as pessoas que estão lá fora estão vivendo. Seja diferente. Eu receber o ódio, dá amor. Recebeu coisa ruim, dá coisa boa. Olha o que há dentro de você. E se não tem coisa boa, mude.
para oferecer o melhor. Se dentro de você tem ódio, raiva, rancor, troque pelos frutos do Espírito. Longanimidade, paz, temperança. Temperança é ter domínio das palavras, das ações, das atitudes. Fale diferente. Você falava só, né? Não, pastor, agora o cara fala comigo, eu já respondo assim: Senhor meu Deus. Para falar só com salmos, hinos, né? Já respondo ao Senhor. Irmão. O pessoal não entendeu nada. Não quer dizer, irmão, você tem que usar a Bíblia para se defender. A Bíblia não, porque está escrito aqui, ó, e você está agindo assim. Não, irmãos, não é a Bíblia que é para os outros, é a Bíblia que está dentro de mim. Essa Bíblia que flui de mim. O Senhor é meu pastor, então eu vou ser alguém que também vai cuidar de você. Não vai faltar temperança com você, não vai faltar. Como que Jesus agiria sendo seu pastor? Nada te faltará, de nada eu tenho falta, porque a palavra está dentro de mim. Não é usar a palavra para ser juiz dos outros, para dizer, olha, eu sou melhor que você, ó, faz o que está escrito aqui. Não, é eu entender que Deus quer ver a diferença em mim, somos testados nas nossas falhas. Uma semente de ódio, por exemplo, pode ser a causa da nossa falha. Como isso, pastor? Ah, pastor, eu fui provocado. Ah, ela me provocou. Minha própria família. Não consigo entender. Foi um vacilo, um momento, mas eu não aguentei. Quando eu vi, já tinha falado também. Ah, pastor, sangue ferveu quando eu não aguentei. Eu acreditava que estava me tornando amável, um pouco mais parecido com Jesus. Mas daí, pastor, apertaram o botão errado lá em casa. Aí não, eu fervi. Ah, pastor, estava indo bem, o estupim estava até comprido. A pessoa veio e cortou o estupim e acendeu o fogo. Ai, não, pastor. Não, crente não é para ter estupim. Crente é para ter o óleo, o azeite do Espírito Santo, acender o fogo da glória de Deus. Não acenda a churrasqueira com álcool. Já viu vários acidentes acontecendo. Usa óleo, azeite. Vai devagarzinho, mas quando pega o fogo, que o óleo esteja sempre sobre a sua cabeça, para as pessoas verem o fogo de Deus em você. Você pode reagir dizendo, sou humano. Mas humano também que erra, sabe pedir perdão, pedir desculpa, falar, eu errei, falhei, me desculpa. As Escrituras advertem, longe de vós, presta atenção nisso, pode abrir a sua Bíblia, Efésios 4:31. Longe de vós, não é para você ouvir o pastor Ritmo, mas ouvir o que a palavra está dizendo. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim como toda a malícia. Mas dá uma olhada para dentro de você. Não é dentro da sua casa, irmãos. É dentro de você. Se dentro de você não está amargura, não está cólera, não está ira, não está gritaria, não está blasfêmia e a malícia. Porque Deus vai continuar nos testando. Até reconhecermos, tem um pecado dentro de mim e o Senhor está querendo tirar. Deus está querendo me mudar. Não haverá crescimento em Cristo, paz no lar ou no trabalho, enquanto não clamarmos e dissermos, tem razão, Senhor, tira de mim essa gritaria. Se for gritar, grita para a glória de Deus. Sempre conto essa história, estava eu, o pastor Eli, logo que inaugurou o Comper aqui, e nós fomos comprar uma carne, fazer um churrasquinho lá, e o pastor Eli foi de chinelo e tinha um carrinho parado assim, não esses carrinhos de compra, um carrinho daqueles que carregam a mercadoria. O pastor Eli meteu o dedinho dele que dobrou assim, que veio. Ele falou, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou, Richard, eu estou melhor já. Eu falei, por quê? Antigamente eu fui melhorando. Quando eu falei palavrão só uma vez na minha vida, depois eu falei bolachinha, depois fui para bolachinha recheada, agora eu já estou falando glória a Deus. Você entende, irmãos? Então, primeiro você vai trabalhando isso, bolachinha recheada, agora, glória a Deus, tem outro patamar. Está entendendo? Que sai de dentro de mim, tem que glorificar o nome do Senhor, tem que exaltar o nome do Senhor. E a nossa resposta será, Senhor, se a tua correção está em mim, retira o pecado do meu coração e encoraja-me para eu não voltar atrás. E o último teste,
Isso aqui vai muito para solteiras aí, tá bom? Solteiros. Para todos nós também, porque você pode estar no meio de muita gente e estar passando por um teste chamado solidão. Solidão é a pior coisa que tem. Para algumas pessoas, encarar a solidão é a coisa pior que tem. Mas sabe qual a maior solidão que você pode sofrer e viver? É o silêncio divino. É o silêncio de Deus. É não ouvir mais a voz de Deus. Ou nunca ter escutado a voz de Deus. É não sentir a presença de Deus. Minha oração sempre deve ser essa: Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor não fala mais comigo? Por que o Senhor não me ouve? Deus, parece que a minha oração não passa do teto. Deus, por que esse mal sucedeu? Por que isso está acontecendo? Deus, por que essa tristeza dentro de mim? Deus, por que essa angústia? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Em Daniel 11:35, diz assim: alguns sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda um tempo determinado. Sabia? Na época de Daniel havia uma profecia, e essa profecia se cumpriu. Sabe o que significava essa profecia? Tem profecia que é meio complicada, né? Essa profecia significava o seguinte: que haveria um tempo, mais ou menos de 400 anos, de silêncio profético. Quem estuda teologia ou vai estudar sobre a história cristã, vai perceber que depois de Malaquias, até o primeiro evangelho, até aparecer João Batista, houve 400 anos, chamado período interbíblico, período de silêncio profético. Não se ouviu mais a voz do Senhor através de um profeta dizendo: assim diz o Senhor. Se levantaram os estudiosos, os gnósticos, os escribas, os fariseus, se levantaram os homens interpretando a palavra e dizendo da sua maneira, de como ele via a palavra. Essa era uma profecia de Daniel. Há um tempo que você precisa passar de solidão, mas a solidão não é o teu lugar. É um teste de Deus para trabalhar em você. Eu comecei esse culto falando de Jesus no deserto. No deserto é lugar de Deus falar com você. Deserto é lugar de Deus se revelar com você. Mas é lugar de ser muito tentado, de muito provado. Mas depois que você sair do deserto, o Senhor vai preparar os anjos para cuidar de você. O próprio Filho de Deus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 45 e 46. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe a solidão que você passa, esse teste? Jesus passou antes, para que você pudesse vencer, para que você pudesse sair dele. A palavra do Senhor em Isaías 54:8 diz assim: no ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento. Mas acrescenta o Salmo 103, quem da cova redime a sua vida, e te coroa de graça e misericórdia, é o Senhor. Você está passando por uma solidão, por um teste de deserto? Nessa noite o Senhor quer que você ouça a voz dele. Queria que você abaixasse a sua cabeça e curvasse a sua fronte.